Oi, gente, me chamo Maria Fernanda, sou bacharela em Direito pela FAI, me formei no final do ano passado. A professora Júlia me convidou para falar um pouco sobre o tema do meu TCC, que é a imunidade material parlamentar e o discurso de ódio, os limites entre impunidade e liberdade de expressão. E com muito prazer eu venho falar um pouco da minha experiência, que foi escrever sobre essa colisão de direitos fundamentais e que abrange também a pessoa do parlamentar. Eu vou iniciar contando o caso, que é do deputado federal Jair Bolsonaro e envolve a deputada federal também Maria do Rosário, em que eles têm uma série de desavenças há tempos já. E acontece que em 2014, no dia 9 de dezembro, por uma série de situações, parece que ela antecedeu ele no púlpito, lá no Congresso, e ele proferiu uma frase para a deputada, que é a seguinte, que não estupraria a deputada federal Maria do Rosário porque ela não merece. Ao ser perguntado, ele respondeu que não merece porque ela é muito feia, porque ela é muito ruim, não faz meu gênero, jamais estupraria. Não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar, porque ela não merece. Bom, ele falou isso em tribuna e logo depois, no dia seguinte, ele deu uma entrevista ao jornal Zero Hora e falou a mesma coisa. Enfim, aí a deputada federal ajuizou uma petição, a petição 5243 para o STF, e a procuradora em exercício à época, a doutora Ela Vieco, ela instaurou o inquérito 3932 do Distrito Federal, e nisso se inicia o processo que envolve a fala desse deputado. O mais difícil foi escrever sobre essa colisão de direitos fundamentais, que é da liberdade de expressão com uma série de outros direitos. A dignidade da pessoa humana, a honra, vida privada, e ainda pior a situação porque essa frase foi proferida pela pessoa do parlamentar e ele está abrangido pela imunidade material, que é o artigo 53 da Constituição prevê que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, isso quer dizer que o que for proferido em tribuna, o que ele falar em tribuna, ele não vai ser responsabilizado por isso, ele pode falar qualquer coisa. O STF entende que quando ele está dentro do Congresso, ele pode falar qualquer coisa, que não vai ter nenhuma responsabilização, e se ele não estiver no Congresso, se ele estiver fora, o STF entende que essas falas têm que ter relação com o exercício do cargo público. Então, eu tive que fazer uma pesquisa em doutrina e jurisprudência do que é o direito fundamental da liberdade de expressão. Eu vi, depois de um estudo detalhado, que a nossa Constituição ela não adota uma terminologia uniforme para tratar dessa liberdade. Existem vários tipos de liberdade de expressões, no plural, ao longo da nossa Constituição. E ainda essa liberdade ela é muito ampla e, como eu estava dizendo, ela pode esbarrar em alguns outros direitos, que é alguns direitos daquela pessoa que está escutando o discurso. Eu vi o que é o direito fundamental da liberdade de expressão e ponderei com a doutrina do discurso de ódio e com os direitos de personalidade, até com alguns tipos penais do Código Penal, que são os crimes contra a honra, a injúria, calúnia e difamação. E com isso eu cheguei nesse discurso de ódio que foi caracterizado na fala do deputado. Para isso também eu tive que fazer uma análise do princípio da maioria na nossa atual democracia, que tentam atender o maior número de pessoas
tentam atender às vontades do maior número de pessoas na nossa atual ordem constitucional. E acontece que, em detrimento disso, uma minoria vai ficar de lado. Eu fiz um link desse princípio da maioria com os deputados, com a quantidade de deputados que representam as minorias no Congresso, que são poucos, a maioria é homem, hétero, cis, cristão e branco. Então essa fala do deputado por alguns outros colegas dele foi vista com uma certa normalidade, e com isso também eu vi a doutrina do discurso de ódio, que é a agressão à honra mediante insulto intencional, com desrespeitos valorativos, tenta reduzir o ser humano a um objeto e também negar um estatuto de igualdade entre as duas pessoas. Por fim, eu fui até esses 2 processos que envolvem o deputado, e na esfera civil ele foi responsabilizado a R$10 mil na Vara Civil de Brasília, ele recorreu, e na esfera criminal ele tem esses 2 processos que estão andando, mas agora, como ele virou presidente, todos os processos são sustados até o término do mandato. O que eu entendi foi o seguinte: na análise do caso concreto, vai ser o próprio julgador que vai ponderar esses princípios fundamentais e fazer o juízo de valor de cada um, o que foi feito, o que foi, se o direito à liberdade de expressão foi barrado antes, o que pode caracterizar censura, isso não pode de maneira alguma acontecer, qual foi a intenção das falas. Então a minha conclusão foi essa, que essa ponderação dos direitos fundamentais vai depender do caso concreto, e é uma questão difícil de lidar, porque isso é muito íntimo de cada julgador. Eu espero que eu tenha passado alguma coisa proveitosa para vocês, e muito obrigada pela atenção. Cuidem-se, gente.